Olá pessoal, meu nome é Bernardo Gonçalves e eu vou apresentar agora para vocês uma versão estendida da apresentação que eu fiz na semana do PPGF no final do ano passado, em dezembro de 2020. Eu vou falar um pouco sobre os problemas envolvendo a evolução de estrelas do tipo solar e o código de evolução que a gente usa, que é o TGSC. Começo falando um pouco da base física, né, da estrutura e da evolução estelar. Você pode pensar que a estrutura das estrelas ela se fundamenta nessas 5 equações que aparecem na tela para vocês. A primeira equação é uma equação de equilíbrio hidrostático. O que é o equilíbrio hidrostático? É justamente esse balanço que existe dentro da estrela entre a pressão do colapso da matéria sobre ela própria, uma pressão da força gravitacional da matéria que faz com que a estrela tenda a colapsar para o núcleo, e ao mesmo tempo que a estrela tende a colapsar toda a matéria para o centro da estrela, você tem um aumento da pressão hidrostática toda a vida que isso tende a acontecer. E a pressão hidrostática contrabalanceia esse colapso gravitacional. Então, a primeira equação de estrutura que nós temos é o equilíbrio hidrostático. Por conseguinte, seguindo, né, nós temos uma equação de continuidade, que é basicamente uma equação que representa a conservação da massa no interior da estrela. Nós sabemos que a massa da estrela, ao longo de sua evolução, ela não se conserva. A estrela perde massa tanto na conversão de energia, na conversão de massa em energia, né, na fusão nuclear no seu interior, como também perde massa através dos ventos magnéticos. Mas nós podemos considerar que no intervalo de tempo relativamente curto, né, na evolução da estrela, e não tratando necessariamente na superfície, onde essas partículas são liberadas, em qualquer ponto na região da estrela, se você define um tempo arbitrariamente curto, você pode considerar que quando você faz um deslocamento de raio R, você vai ter uma mesma variação da massa da estrela, né? Se você tiver numa região com uma densidade específica. Terceiro, você tem uma equação de conservação de energia, essa daqui, onde você tem que a variação da luminosidade da estrela, você pode pensar como uma casca esférica, né? Em qualquer ponto no interior da estrela. A quantidade de energia por unidade de área, por unidade de tempo, que passa por essa casca, que passa por essa casca esférica, né? Ela é proporcional à energia que é produzida no interior da estrela, menos a energia que é perdida na emissão de neutrinos. Esses neutrinos mal interagem com a matéria, né? Então eles são imediatamente perdidos. Eles não se propagam no interior da estrela como a radiação, né? Então, se você fizer considerar esses dois fatores, né, a energia produzida pela fusão nuclear menos a energia perdida pela emissão de neutrinos, você tem que a energia que flui por essa casca esférica, ela tem que ser constante. Não importa a região do raio que você considera, claro, fora da região onde está sendo produzida a energia, né? Que é fora da região do núcleo da estrela. Qualquer região que você escolhe, você vai ter que ter a energia se conservando. Quarto, nós temos uma equação de transporte radiativo ou convectivo. A energia no interior da estrela ela se propaga de duas formas.
ou por radiação ou por convecção. E isso está diretamente relacionado à opacidade das regiões no interior da estrela. A opacidade está ligado com a resistência que a matéria tem a propagar radiação. Quanto maior é a opacidade de uma determinada região, maior é a resistência daquela região a propagar energia por radiação. Então você tem que, por exemplo, no Sol, quando você chega em um determinado ponto do raio solar, ali aproximadamente 0,7 do raio solar, você vê que é observado que a energia começa a se propagar por transporte convectivo e não mais por transporte radiativo. Isso está relacionado com o aumento de opacidade nessa região. E por último, nós temos uma equação da evolução da composição química da estrela, onde nós sabemos que existem elementos, justamente pelo processo de fusão nuclear, que são produzidos e outros elementos químicos são destruídos nesse processo. E essa daqui é a equação que nós vemos diretamente aqui, a dependência do tempo, né, mostrando realmente essa questão da evolução, que a composição química da estrela ela varia ao longo da vida da estrela. Falar um pouco do código de Toulouse, mas que se aplica a qualquer código de evolução. O que nós temos primariamente é um modelo padrão de evolução. O modelo padrão de evolução ele considera características básicas para você conseguir montar a estrutura da estrela e conseguir evoluir essa estrela no tempo, né? E está relacionado com aquelas equações que eu mostrei ainda há pouco, que são as equações básicas da estrutura e da evolução. Então, no modelo padrão você tem uma equação de estado, onde você relaciona como a pressão e temperatura elas se relacionam dentro da estrela. Você tem tabelas de opacidade, como eu falei, a opacidade você precisa conhecer para saber como a energia ela vai se propagar dentro da estrela, se é por transporte radiativo ou transporte convectivo. Você tem rotinas que definem as abundâncias químicas iniciais, você precisa definir qual é a abundância química da estrela que você vai evoluir. Você tem equações que simulam as reações de fusão nuclear no interior da estrela, à medida que a estrela evolui. Determinados elementos são destruídos e transformados em outros elementos. O mais geral, né, o mais fácil de perceber é a transformação de hidrogênio em hélio, mas outras transformações também estão ocorrendo dentro das cadeias de fusão nuclear no interior da estrela. E você tem movimentos de convecção, movimentos convectivos também fazem parte do modelo padrão de evolução. Sendo que determinadas peculiaridades que são observadas na estrela não conseguem determinados fenômenos, né, na verdade, não conseguem ser explicados pelo modelo padrão de evolução. Dentre esses fenômenos, nós podemos citar, por exemplo, a abundância de lítio que é observada na superfície do Sol. É um exemplo. O modelo padrão ele não consegue reproduzir essa abundância de lítio. Então você começa a adicionar rotinas de modo a conseguir convergir a teoria com as observações com os modelos teóricos. Então, no modelo padrão, nós adicionamos, por exemplo, difusão microscópica. Fusão microscópica é muito relevante na zona radiativa, onde você não tem movimentos de convecção. Então, toda a mistura
que vai acontecer na zona radiativa, ela está relacionada a algum tipo de difusão microscópica, que pode explicar, por exemplo, porque a abundância de alguns elementos são menores na superfície do Sol, por exemplo, do que os modelos padrões eles mostram, né, que seria. Quando você adiciona difusão microscópica na zona convectiva, na zona radiativa, você consegue de alguma forma levar, por exemplo, como eu estava falando, o lítio, levar lítio para regiões mais interiores da estrela, onde aí sim você teria condições de destruir esse elemento, né? É, algo que sem esse fenômeno, sem adicionar esse modelo, você vai ter menos lítio sendo destruído, sendo transformado, né, em outros elementos, na verdade, e você tem uma discrepância maior entre a observação e o modelo teórico. Você tem circulação meridional também. Circulação meridional são movimentos da matéria onde o plasma estelar ele sai do Equador em direção aos polos. E essa circulação também está relacionada à solução de determinadas questões, determinadas discrepâncias que existem entre teoria e observação, em destaque, né, com relação às abundâncias químicas. Tem também a questão do freio magnético, né? Você vem já para questões envolvendo a evolução do momento angular da estrela. Nós sabemos que o magnetismo ele tem um papel fundamental na evolução da rotação estelar, sendo que o modelo padrão ele não abrange os fenômenos magnéticos. Então, quando você adiciona um parâmetro que tenta simular a perda de momento angular devido aos ventos magnéticos, você já tem mais uma rotina que diminui a discrepância entre o que acontece na realidade e o que é observado e o que os modelos mostram. Rapidamente, falar sobre a estrela do tipo solar. A estrela do tipo solar ela tem essa característica, né, essa estrutura básica. Ela é composta por uma zona convectiva externa e uma zona radiativa interna. Essa zona aqui em vermelho é a zona onde acontecem as fusões nucleares. E essas ondas aqui, né, esses modos P e modo G, são ondas asterosismológicas, são estudadas pela sismologia estelar. No caso do Sol, é a heliosismologia. E nós conseguimos saber determinadas características do interior solar e do interior de outras estrelas através do estudo da propagação dessas ondas no interior estelar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Gostaria de mostrar essa figura do artigo de Aline Vidotto, 2016, onde nós vemos essa conexão entre a rotação estelar, os fenômenos magnéticos e a estrutura interna da estrela, né? Então, nós começamos aqui pelo número 1, onde a estrela ela está permanentemente perdendo massa para o meio interestelar devido aos ventos, no caso do Sol, o vento solar, né? No caso de outras estrelas, o vento estelar. Isso são partículas que são emitidas da superfície da estrela e elas são levadas, primeiro no caso aqui do Sol, né? Você tem essas partículas passando pelos planetas, atingindo. Algumas vezes, por exemplo, nós temos fenômenos acontecendo aqui na Terra, como a aurora boreal e a aurora austral, devido a esses ventos magnéticos, mas de maneira mais abrangente, né, esses ventos eles vão alcançar o meio interestelar e essas partículas vão ser perdidas pelo Sol. Então você tem o Sol permanentemente perdendo massa e momento angular.
E isso está diretamente relacionado com a rotação da estrela. Quando a estrela ela perde massa e perde partículas para o meio interestelar, ela tem que a superfície começa a perder velocidade de rotação, a velocidade angular da estrela diminui, e essa diminuição de velocidade angular ela se propaga para camadas inferiores, né? Isso altera questões, propriedades do interior estelar. Quando as propriedades do interior estelar elas são alteradas, você tem um efeito direto no magnetismo estelar. Por quê? Porque o dínamo estelar ele está relacionado com esses movimentos do plasma na zona convectiva da estrela, né? Muito de maneira muito emblemática nessa região de fronteira entre a zona radiativa e a zona convectiva, chamada de tacoclina. Então, quando você altera as propriedades do interior estelar, você afeta o dínamo no interior da estrela, o que afeta o magnetismo. Se afetando o magnetismo, você volta a afetar como os ventos são produzidos, né? Porque isso aqui, essa emissão de partículas magnéticas está diretamente relacionada com os campos magnéticos que são gerados no interior da estrela e atingem a superfície. Então, um ciclo bastante interessante de se ver e bastante complexo de se estudar, né? Vamos falar um pouco dessa característica, né, do início da vida das estrelas, que é quando você ainda tem um disco de acreção que ainda não foi totalmente dissipado. Não foi dissipado, na verdade, né? Você tem a nuvem molecular que vai formar aquela estrela. Ela começa a se contrair, forma a protoestrela. Mais à frente, parte dessa nuvem vai formar alguns planetas. Mas nesse processo inicial de formação da estrela, você tem um disco de acreção que fica aí, como está mostrando aqui nessa imagem ilustrativa, remanescente da formação da estrela. E o magnetismo estelar, você vê aqui as linhas do campo magnético da estrela, né? E essas partículas que formam o disco de acreção também exibem propriedades magnéticas. Então você tem esse fenômeno de acoplamento, o que é chamado de acoplamento disco-estrela, onde essa conexão magnética entre o disco de acreção e os campos magnéticos que surgem, né, que tem efeito aqui na superfície da estrela, eles são responsáveis por frear a rotação da estrela no início da sua vida. E esse disco é expulso pelo quê? Também pela atividade da estrela, a atividade magnética da estrela, junto com essa questão dos ventos, né, estrelares, do vento estelar, ela consegue expulsar ao longo da evolução da estrela esse disco de acreção, e esse disco se dissipa. Sendo que, dependendo de quanto tempo esse disco dure, você vai ter estrelas se formando com uma velocidade de rotação maior ou estrelas se formando com a velocidade de rotação menor. E isso daí tem um papel fundamental em como vai evoluir a velocidade angular da superfície da estrela, né? Aqui nós temos outra figura do artigo de Matt, 2004, onde ele também analisa essas características aqui, os efeitos, né, desse acoplamento disco-estrela. Então, falando dessas questões de acoplamento disco-estrela e agora conectando com modelos de evolução, o que é que nós observamos? Nós temos aqui uma figura do artigo de Amar, 2016. E nós temos pontos observacionais
cada ponto desse aqui, cada linha vertical dessa, na verdade, são estrelas de aglomerados. Estrelas de aglomerados são estrelas interessantes porque são estrelas que se formam da mesma nuvem molecular e são estrelas que têm a mesma idade. Nós sabemos que elas foram formadas na mesma época. E o que se percebe é que essas estrelas de aglomerados têm um período de rotação bastante diverso. Tanto estrelas com baixíssimo período de rotação, ou seja, com velocidade angular alta, e estrelas com altíssimos períodos de rotação, ou seja, velocidade angular baixa. E o que nós temos aqui são três modelos, né? Três modelos que simulam períodos de acoplamento diferentes. Tanto a estrela começando a rotacionar com um período diferente, né, como nós podemos ver aqui logo no início, três períodos diferentes, como tempo de acoplamento diferente. Você vê aqui que para o rotator lento, ou seja, que teve um disco de acreção durante um tempo muito longo, você tem esse período aqui de acoplamento, ou seja, um intervalo de tempo onde o período de rotação não muda. Para o rotator médio, o período aqui ele é mantido o mesmo, sendo que você começa com um período de rotação menor. E para o rotator rápido, você começa com um período de rotação maior e um tempo de acoplamento menor. Mas o que dá para perceber é que à medida que esses três modelos evoluem, chega um ponto, quando você vê aqui, por exemplo, mais ou menos no ponto que está o Sol, que não dá mais para saber qual é de fato se você olhar, por exemplo, aqui o Sol, né? Você não tem como distinguir de onde o Sol veio, se o Sol veio de um rotator rápido, de um rotator médio ou de um rotator lento. Os três eles começam a convergir a partir de uma certa idade, ou seja, a diferença que existe inicial do período desse disco de acreção em frear a rotação da superfície estelar, ele desaparece. E por que isso acontece? Isso acontece porque rotatores rápidos tendem a ter efeitos magnéticos mais relevantes, campos magnéticos mais intensos. Tendo campos magnéticos mais intensos, a estrela começa a perder partículas pelos ventos estelares em uma taxa mais rápida. Isso faz com que a estrela, a partir de um certo ponto, ela comece a perder velocidade angular mais rápida do que o rotator médio e mais rápida do que o rotator lento. Isso faz com que os três caminhos evolutivos eles comecem a convergir a partir de uma certa idade. Mas, mais uma vez, nós temos essas diferenças aqui na própria formação, na formação das estrelas de um mesmo aglomerado, né? Estrelas de um mesmo aglomerado, você vê estrelas que são rotatores rápidos, rotatores médios e rotatores lentos. Aqui é mostrando os mesmos traçados evolutivos, sendo que em vez de ser do artigo do Amar 2016, nós estamos mostrando os traçados que nós temos atualmente com os nossos modelos do Código de Evolução de Toulouse-Geneva. Essa figura é muito interessante. Isso aqui é uma observação sismológica do interior do Sol, mostrando aqui essa parte mais externa é a zona convectiva da estrela. Você vê aqui que no eixo X você tem raio, você sai de 0 no centro do Sol e 1 a superfície solar. E aqui você tem a frequência de rotação das diferentes camadas do Sol, né? Onde você tem aqui, por exemplo, esse 0 é o equador solar,
e você vai indo aqui, por exemplo, na direção dos polos, né, onde você tem uma latitude de 75 graus. Então o que é que nós percebemos? Nós percebemos que a zona convectiva solar ela tem apresenta uma rotação diferencial, né? Onde você vê que o Equador ele tem uma frequência de rotação mais rápida e essa frequência de rotação ela vai diminuindo à medida que nós vamos em direção aos polos. Ou seja, o polo ele demora mais tempo para completar um período, né? E quando você passa de um determinado ponto, aqui mais ou menos em 0,7 do raio do Sol, que é mais ou menos essa fase de transição entre zona convectiva e zona radiativa, você vê que o interior solar, a zona radiativa solar, ela rotaciona quase como se fosse um corpo sólido, onde não existe rotação diferencial, e as rotações, elas são a frequência de rotação, né, aqui, ela é compatível com, com as frequências que você vê acontecendo na zona convectiva. Se você pegar aqui, por exemplo, você vê que é muito compatível com o que acontece no Equador, o que acontece na latitude de 30 graus. E por que isso é muito interessante? Isso é uma observação asterosismológica, sendo que é um quadro completamente distinto do que o modelo de evolução ele prevê para a rotação no interior solar. O modelo padrão de evolução ele prevê que a zona radiativa, assim como a zona convectiva, deveria apresentar uma rotação diferencial, ou seja, rotações com frequências diferentes para latitudes diferentes, e deveria rotacionar com velocidades ou com a gente pode falar em termos de frequência, né, como está aqui, ou em termos de radianos por segundo, né? Mas vamos falar em termos de frequência. Deveria ter uma frequência de rotação muito superior ao que é apresentado na zona convectiva. E isso não acontece, né? E de alguma forma você tem que adicionar características ao seu modelo para que essas discrepâncias sejam explicadas por alguma física, né? Alguma física explica por que teria que ser adicionada ao modelo padrão para explicar esse fenômeno que é observado. Aqui é um perfil solar, um perfil da rotação, da velocidade de rotação do Sol, produzido com o nosso código de evolução de Toulouse Geneva. E você vê aqui a diferença, né? Você vê que o nosso código é o modelo 1D, então ele não vai mostrar uma rotação diferencial, mas você vê que não vai mostrar uma rotação diferencial e não vai mostrar nenhuma diferença em latitudes, né? Porque só tem uma dimensão. Mas a velocidade angular que nós observamos na zona convectiva é muito inferior ao que nós vemos acontecendo na zona radiativa. E cada vez mais que nós vamos indo para o interior da estrela, nós vemos que essa rotação vai aumentando cada vez mais. Ou seja, isso aqui é uma característica do modelo padrão que precisa de ajustes para que as observações asterosismológicas sejam reproduzidas. Gostaria de falar um pouco também dessa questão do problema do lítio no Sol e também nas estrelas de aglomerados, que é também relacionando essa questão de modelo padrão e a física não padrão que deve ser e a física adicionada nos modelos não padrão, né, que deve ser adicionada para que as observações que nós fazemos elas sejam reproduzidas dos modelos. A abundância meteórica, o Sol, né? Vamos falar primeiramente do Sol. Se acredita, né, a partir de verificação da abundância
abundância de lítio nos meteoritos remanescentes da formação do sistema solar, que o Sol ele foi formado com essa abundância aqui de 3,26, mais ou menos 0,05 Dex. Isso aqui é um fator, né, que representa a abundância de lítio. E Dex não é unidade, né? Dex isso aqui representa uma razão. O logaritmo, na verdade, né? O logaritmo de uma razão. E Dex quer dizer decimal exponential. Então, o Sol ele foi formado com essa abundância de 3,26. E o que nós observamos atualmente? Atualmente nós observamos que o Sol ele possui uma abundância de lítio de 1,05. Sendo qual é a questão? A questão é que quando nós olhamos para o modelo de evolução, é complicado destruir todo esse lítio ao longo dos 4,5, 4,6 bilhões de anos que o Sol apresenta hoje. E por que isso é complicado de destruir essa quantidade de lítio nos modelos padrão? Porque o lítio ele precisa de uma determinada temperatura para ser destruído, né? Ali aproximadamente em 2,5 milhão de Kelvin. Sendo que a base da zona convectiva do Sol ela não chega a essa temperatura, né? Você precisa ir para profundidades maiores para atingir uma temperatura para destruir o lítio, né? Converter lítio em outros elementos. Então, se você não tiver mecanismos de mistura na base da zona convectiva que levem o lítio para regiões onde ele possa ser destruído, coisa que o modelo padrão não apresenta, o Sol ele vai conseguir destruir determinado lítio, por exemplo, no início da sua vida, né? Acho que no primeiro bilhão de anos. Porque a base da zona convectiva no início no início da vida do Sol era mais profunda, a uma temperatura mais alta. Sendo que, hoje em dia, a base da zona convectiva do Sol não tem essa temperatura, né? Então, você precisa adicionar mecanismos de mistura para poder fazer com que a teoria e a observação elas apresentem resultados que são convergentes. Então, a questão de rastrear as formas que o lítio ele entra nesses mecanismos de mistura na zona convectiva e lá na base da zona convectiva, rastrear isso nos dá uma indicação de quais são os processos que ocorrem no interior do Sol. Então a gente trabalha com o modelo e olhando para as observações e olhando os modelos para entender como isso ocorre, né? Quais são os mecanismos, qual é a física que está envolvida nesses mecanismos de mistura no interior do Sol. Estrelas de aglomerado nós também temos alguns problemas em relação ao lítio, porque o modelo padrão ele não prevê uma diferença significativa na abundância de lítio para estrelas com períodos de rotação diferentes. Mas o que as observações mostram é que existe essa diferença de lítio, né, para estrelas com períodos de rotação diferente. E resolver essa questão também é algo ainda que tem sido estudado. Aqui eu mostro novamente o perfil do lítio, né, no Sol, onde você vê que nós temos uma determinada abundância de lítio 7 partindo aqui da superfície do Sol, mas quando você chega em regiões onde a temperatura fica muito elevada, esse lítio ele começa a ser
destruído, ele começa a entrar nas cadeias próton-próton e ser transformado em outros elementos, né? Ele entra na cadeia de conversão de hidrogênio em hélio. E a partir de um determinado ponto a temperatura é tão elevada que você não observa mais nenhum rastro de lítio. Falando de lítio, eu coloquei esse slide que mostra o artigo que nós publicamos em 2020, que fala sobre estrelas ricas em lítio, em um contexto completamente diferente, né, mas envolvendo também esse elemento que é importantíssimo para rastrear os mecanismos de mistura, como eu já falei, né, o que acontece no interior da estrela. Porque o que se acredita, né, o que se pensava, é que a estrela vai destruindo o lítio ao longo de sua evolução, e uma estrela gigante, que já é uma estrela evoluída, ela não deveria apresentar quantidades de lítio relevantes, né? Mas esse problema que foi observado já acho que umas 4 décadas atrás, mostra que existem estrelas não só com a quantidade de lítio elevada, mas também estrelas que possuem mais lítio do que se imaginava possível que ela tivesse no início da sua vida, que são as estrelas com a superabundância de lítio. Então, claramente, existe lítio sendo produzido no interior dessas estrelas, algo que, mais uma vez, o modelo padrão não prevê. E nós trabalhamos essa questão da possível binaridade, né, desses sistemas com estrelas gigantes. Também trabalhamos a questão do campo magnético, para tentar entender, na verdade, colocar na mesa, né, discutir quais são os possíveis caminhos para explicar a abundância de lítio desses objetos que já eram conhecidos, né, como ricos em lítio, sendo que dessa vez nós usamos as paralaxes do Gaia Data Release 2 para redefinir o estado evolutivo de algum desses sistemas. Perspectivas futuras que nós temos são implementar novas prescrições de freio magnético. Um exemplo são as prescrições que são mostradas no artigo de Amar, 2016. E nós também temos a intenção, né, de implementar de forma mais efetiva os efeitos magnéticos nos modelos de evolução. Então existe essa possibilidade, por exemplo, mostrada nesse artigo aqui de Lindon e Sofia, 1995, onde você pode modificar as equações de estrutura estelar para contabilizar os efeitos do campo magnético global do Sol, né? E é algo bastante interessante de se fazer, de observar como essas modificações elas alteram os resultados que nós estamos obtendo, né, em vários campos, tanto nessa questão das abundâncias químicas, mas também na questão da evolução do momento angular. Então tem essa questão aqui de implementar essas modificações nas equações de estrutura, e essa de outras prescrições de freio que simulam o vento magnético, né, da estrela. Então, prescrições que sejam mais precisas e que nos leve a reproduzir com mais de forma mais próxima os resultados observacionais. É isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado da apresentação. Muito em breve estarei aí divulgando outros materiais. Até mais.